Pessoal, a questão de número 40 do vestibular da FAMEMA de 2021, a última questão da prova, é uma questão sobre eletrodinâmica que vai envolver a primeira e a segunda lei de Ohm. Tá? Então, essa questão falava para nós o seguinte, vejam só. Para ilustrar as relações entre as grandezas básicas da eletrodinâmica, um professor construiu um teste de habilidade motora para os seus alunos. Trata-se de um brinquedo cujo desafio é fazer um anel condutor passear ao longo de um fio resistivo e desencapá-lo sem tocá-lo. Como estímulo, o professor avisou que os alunos que não conseguissem evitar que o anel tocasse o fio deveriam explicar as leis de Ohm aos colegas que faltaram à aula. Na figura é representada o momento em que um aluno toca o fio resistivo com o anel a 4 centímetros do ponto A, fazendo o amperímetro indicar 0,05 ampere. Então aqui, ó, a gente tem aqui a fonte de tensão, que produz uma DDP de 3 volts, aí sai uma corrente aqui, essa corrente ela vai entrar aqui no ponto A, e esse fio vermelho aqui é o fio resistivo, que vai sair aqui no ponto B. Só que o circuito ele é fechado por esse anel, que está ligado aqui no amperímetro, que retorna aqui na fonte de tensão. Então, aonde esse anel tocar esse fio resistivo, é onde ele vai fechar o circuito. Então, como ele tocou aqui, a 4 centímetros do ponto A, significa então que a corrente que chegar no ponto A vai vir até o anel, daqui ele vai vir para cá, passar no amperímetro e vai vir embora para o gerador, para a fonte de tensão. Ok? Então, nesse caso, ele vai percorrer apenas 4 centímetros desse fio resistivo. Tá? Aí ele fala assim, os fios utilizados e seus conectores, a fonte de tensão de 3 volts, o amperímetro e o anel com seu suporte, podem ser considerados ideais, ou seja, não tem resistência elétrica. Então, a única resistência elétrica que existe nesse circuito é a resistência elétrica do fio resistivo, que é aquele fio vermelho. Tá? Sendo que o fio resistivo ligado entre os pontos A e B é ômico, ou seja, ele tem uma resistência elétrica constante, mede 60 centímetros, tem área de seção transversal constante, ou seja, a grossura, a espessura dele é constante, não vai mudar, e está montado em uma base isolante. Os dados obtidos nessa brincadeira permitem encontrar o valor da resistência elétrica de todo o comprimento do fio resistivo. Esse valor é. Então, é o seguinte, ele deu para nós qual é a DDP da fonte de tensão, 3 volts, e qual é a corrente elétrica que o amperímetro vai marcar. Então, se ele deu para nós qual é a DDP e qual é o valor da corrente elétrica, voltando aqui no slide anterior, a gente vê que a corrente elétrica é 0,05, a gente pode o quê? Descobrir a resistência elétrica daqueles 4 centímetros de fio resistivo. Fazendo o quê? U é igual a R vezes I. O U é 3, o R é o que eu quero, que seria a resistência dos 4 centímetros do fio resistivo, e o I é 0,05. Então, ficaria 3 dividido por 0,05, que daria o quê? 60 ohms, ok? 3 dividido por 0,05 seria a mesma coisa que 300 dividido por 5, que daria 60 ohms, ok? Bom, o que a gente precisava fazer para poder fechar a questão? Lembrar que a resistência elétrica, de acordo com a segunda lei de Ohm, depende diretamente do comprimento do fio. Então, olha só, se 4 centímetros do fio tem uma resistência de 60 ohms, 60 centímetros do fio vai ter uma resistência igual a quanto? Isso é o que a gente tinha que fazer. Então, a gente precisava entender que o comprimento total do fio comparado com o comprimento por onde a corrente passou, o comprimento de 4 centímetros, que o comprimento total do fio é 15 vezes maior. Então, se o comprimento total do fio é 15 vezes maior, a sua resistência elétrica total é 15 vezes maior. O que é 15 vezes maior do que 60? 60 vezes 15 daria o quê? 900 ohms. E aí fechou a questão. Então, daria para fazer assim? Daria. Mas, de novo, eu volto a insistir. A gente tem que ter uma segurança muito grande para poder fazer isso. Mas tem como a gente demonstrar, que é o que eu vou fazer com vocês aqui. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer o seguinte. Vamos calcular qual é a resistência elétrica ou a relação entre as variáveis
quando o fio tiver um comprimento de 4 centímetros. Como que a gente vai fazer isso aí? A gente vai utilizar a primeira e a segunda lei de Ohm. O que fala a primeira lei de Ohm? Que o U é igual a R vezes I. E a segunda lei de Ohm fala que a resistência é a resistividade, o comprimento dividido pela área. Né? Então, nós vamos ter essa situação aqui assim. Ó. Primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I. No lugar da resistência, eu vou colocar o quê? A resistividade, o comprimento pela área. Na situação inicial, o gerador mede, né, 3 volts, a corrente elétrica do amperímetro marca é 0,05. Vem para cá dividindo. 3 por 0,05 vai dar 60. Isso é a resistividade vezes. Qual era o comprimento do fio resistivo quando a corrente era 0,05? Não era 4 centímetros? Então está aqui, ó, 4 centímetros. Ah, tem que passar para metro? Não precisa, porque a gente vai utilizar as distâncias aqui todas em centímetros. A gente está comparando duas situações, podem ficar tranquilos quanto a isso. Aí esse 4 centímetros vem para cá dividindo. Né? Então, 60 dividido por 4 vai dar o quê? 15. Então, a gente conclui que esse ρ, né, que é a letrinha grega, dividido pela área de seção transversal, é igual a 15. O que nós vamos fazer agora? A gente não quer descobrir a resistência total do fio resistivo? Nós não temos o comprimento total dele, que é 60 centímetros. Então, você vai lá e joga na segunda lei de Ohm. Resistência é a resistividade, o comprimento pela área. A resistividade dividido pela área, a gente tem aqui, ó, porque a resistividade dele é a mesma. A área de seção transversal também é a mesma, não muda. Então, a resistividade dividido pela área, que seria esse ρ dividido por esse A aqui, é 15. E o comprimento dele total, já que nós queremos saber a resistência total, é 60 centímetros. Tá vendo? Então, a gente usou aqui em centímetro e aqui também a gente está usando em centímetro. Se você passasse aqui para metros, você iria colocar esses 60 centímetros em metro também. Tá bom? Então, fica que a resistência total é 15 vezes 60. 15 vezes 60 vai dar quanto? 900 ohms. Ou seja, a resistência total daquele fio resistivo é igual a 900 ohms, que está como resposta aonde? Na letra D de bola. Certo? Então, essa daqui foi a questão de número 40 do vestibular da FAMEMA de 2021. Ok?